amadas, estamos aqui hoje começando um sonho, um desejo que Deus colocou no nosso coração, já faz mais de um ano. Em novembro do ano passado, num café com uma amiga, eu disse a ela que eu tinha o desejo de fazer um podcast e falar de Deus para o mundo, porque se a gente não... Um grande sonho é ser missionários aqui, temos até missionária na mesa que já fez missão na África, e quando a gente tem esse sonho de falar, Deus, quando é que eu vou ir para o mundo? Mas hoje em dia nós temos essa facilidade de alcançar almas em qualquer lugar do mundo, através da internet, através dos vídeos. Então Deus colocou no coração, e já faz quase um ano, e numa conversa entre amigos, numa mesa, num café, a gente viu que a gente tinha o mesmo propósito no nosso coração. Conversando, Estela, Ilma, Adriano, né, a Juliana, a gente falou assim, a gente queria ter um podcast. E para começar, basta apenas a gente tomar a iniciativa. Então hoje a gente tomou a nossa iniciativa, do nosso primeiro treino, de um primeiro episódio de música. Vamos brindar aqui a iogurte, feito com amor. Amém, Jesus. No café da manhã, entre amigos, na mesa com Cristo. Então ele é o nosso maior convidado, ele está aqui hoje. E Jesus, pode vir, senta, você é o nosso mestre, o nosso Senhor, e você é o autor da nossa história. Amém. E desse podcast. Amém? Amém. O nome é Pentacoste Podcast, porque nós somos Pentacoste. Fogo! Nossa grande visão e desejo do coração é viver o que a Bíblia fala, que é o avivamento da igreja. E nós somos a igreja, então nós estamos avivados na fé para que comece com esse coração, esse podcast, e a gente possa alcançar almas, alcançar vitórias e eclipses e tudo para a honra e glória do Senhor Amém, Jesus neste Jesus. lugar. Amém. E o que Deus colocou no nosso coração é Efésios 2:10. Nós fomos feitos para algo maior. Amém? Amém. Ele pegou ali os gentios, que na época de Gênesis, o povo de Deus eram os israelitas, os gentios é como se Deus estivesse tão distante, tão longe daquele grupo de pessoas, mas quando Cristo veio, através da cruz, nós gentios nos fizemos próximo do Pai de novo. Então, quem era para ser os vasos da ira se tornam hoje quem aceita Cristo, quem vê Ele Vaso como de Salvador, honra. quem crê que Ele é o Messias, né, que veio Amém. como Deus como homem na terra, morreu por nós e hoje está vivo, esse se torna um vaso da misericórdia. Amém. Então, quando a gente se torna vaso da misericórdia, Deus diz assim pra gente, eu tenho muito mais para vocês. Agora vão, façam discípulos e levem a minha palavra do mundo. Vão ser sal da terra, luz do mundo. E é isso que é o nosso coração talhado. Nós somos chamadas aqui, chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Amém. E vamos trazer um pouquinho hoje do nosso testemunho. Como é que a gente encontrou Cristo, cada um tem uma caminhada diferente, isso é incrível, não importa se você até nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma hora que o teu irmão, você tem um irmão gêmeo, vocês têm caminhadas diferentes. Então, nós somos únicos, cada indivíduo foi feito pelo pincel do autor, únicas criaturas de Deus, cada um com propósitos diferentes de vida, mas um só propósito em Cristo, né? Que é viver na glória do Pai, encontrar o caminho de volta para o nosso Pai. Então nós passamos de ser criaturas para sermos filhos adotados pelo Senhor. E nós viemos convidar você que está aí assistindo, que abra o teu coração para fazer parte dessa família. E se você já é parte da família do Senhor Jesus, vem com a gente crescer mais em ministério, crescer mais em conhecimento e se unir, porque nós somos, como a palavra diz, nós somos pequenos tijolos que juntos formamos a grande igreja, o grande lugar onde juntos levamos a palavra, amém? Amém. Então, Ilma tem muitas histórias para contar e um testemunho muito forte, então nós vamos começar por ela e vamos nessa. Vamos nessa. Conta aí uma sua passagem na África, sua vida lá como missionário. Depois a gente vai ter pessoas que vão ver lá na África seu testemunho, como você se converteu, como foi seu chamado para ser missionário, que não é para qualquer um. Conta aí pra gente. Fala aí com o público que quer saber de sua história. Conta aí para eles. Bom dia, meu nome é Ilma, eu sou do Brasil, né? E eu
eu me converti em 1985 na igreja presbiteriana em Tupã, no estado de São Paulo. O Senhor me chamou quando eu estava lá na igreja para receber Jesus. Foi uma convicção muito forte no meu coração naquele momento de receber o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. E daí para frente foi uma trajetória de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Então, a partir desse momento, Deus começou a trabalhar na minha vida e foi uma mudança assim radical na minha vida, né? Eu era católica, mas aí depois que eu conheci Deus, tudo ficou diferente na minha vida e eu passei a servir a Ele. E aí foi uma jornada, né? Uma aventura cristã, para dizer isso, porque a partir desse momento eu comecei a frequentar na minha cidade a igreja Holiness, e na igreja Holiness foi onde que eu aprendi a conhecer a Deus. Eu participei de vários encontros, de acampamentos para aprender mais da palavra de Deus, e esse amor por Deus foi crescendo no meu coração cada dia, e Deus foi colocando assim dentro de mim esse fogo do Espírito Santo, essa chama de servir Ele mais no campo missionário. Então, em 1995, foi que eu comecei a sentir essa vontade de ir para o campo missionário, de doar a minha vida para Deus em tempo integral. E participando da igreja Holiness, foi que eu assim senti esse chamado. E quando eu via os missionários indo lá na igreja e falando de missões, como servir a Deus em tempo integral, meu coração ficava assim emocionado, porque eu falei, eu também quero fazer o que eles estão fazendo. Amém. E essa motivação foi crescendo dentro de mim. Então eu me dispus a servir a Deus nesse momento. Quando os missionários chegavam na igreja, eu corria para falar com eles como que era a vida missionária, como que eles serviam a Deus no campo, como que eles sobreviviam. Eu queria muito entender esse lado, né, de ser um missionário. Então, nesse ano de 1995, foi um ano muito importante na minha vida, porque foi onde que Deus me preparou para mim ir para Jocum, que fala YWAM em inglês também. E nesse ano que eu fui para Jocum, meus pais não queriam que eu fosse, porque eles também não queriam que eu saísse de casa, né? Mas eu tinha aquela convicção no meu coração muito forte, que eu tinha que ir para me aprender mais de Deus. E lá nesse tempo em Jocum, para mim sair da minha cidade foi bastante difícil, porque meus pais não queriam mais. Uma pessoa que eu não posso deixar de relatar é o pastor Haroldo. Ele era o pastor principal da igreja e um missionário, pastor missionário de um coração muito grande para missões. E foi através dele que eu fui para Jocum, porque ele investiu também em mim financeiramente, juntamente com outros pastores da igreja, Massal e outros pastores, que confiaram na minha visão, no meu chamado, e investiram em mim e me mandaram para Jocum. Uau. E na Jocum foi um tempo assim de renovação espiritual, um tempo de encontro com Deus, e um tema muito forte em Jocum conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações. Então, nesse período, eu me envolvi com o Ministério de Evangelismo e eu participei de vários evangelismos noturnos durante o tempo do carnaval. A gente dormia de dia, ia trabalhar. Conta aí como é que é o dormir lá, se eles pensam que tem ar-condicionado, se tem champanhe, coisas do mundo. Conta aí como é a vida na África, o que você passou servindo a Deus lá. Então, mas lá na Jocum foi toda a preparação para me poder chegar até a África, né? Meu testemunho é um pouco longo, né? Mas foi isso. Depois desse tempo que eu fiquei na Jocum, aí Deus me mandou eu ir
também para o Chile. E no Chile eu estava participando do Ministério de Evangelismo na Jocum, em Belo Horizonte, no Brasil. Eu fiquei lá 2 anos e depois Deus me enviou para o Chile. E foi lá no Chile que eu também fiz o estudo da Bíblia, que é um curso de 9 meses, só aprendendo a Bíblia, a observar, interpretar e aplicar. Enfim, depois desse período, então, eu estava querendo o meu propósito, né? Eu coloquei diante de Deus que eu queria ir para a Inglaterra, e eu iria para a Inglaterra aprender inglês por 1 ano, e depois então eu iria para o Marrocos, e aí eu iria fazer um curso de enfermagem, onde que eu poderia entrar no Marrocos como fazedores de tendas. Amém. Amém. Uau. Isso é importante, né? Porque ela está contando a história dela no passado, que hoje gera os frutos do presente. E Deus dá chave no reino de Deus para que abra essas portas financeiramente, espiritualmente, gente conectada com outra gente cristã, para que abra as portas para que você vá nesse país. Olha o que Deus faz, né? Ele planta a semente na gente, ele rega com a água dele, vai crescendo os frutos. E agora vamos ouvir a irmã Estela. Glória a Deus. É um privilégio fazer parte desse grupo, porque aqui a gente só tem profetas, missionários, então eu me sinto muito honrada por Deus ter me escolhido, porque nós fomos separados e escolhidos a partir do momento que você aceita o Senhor como seu único Salvador, né? Isso não é privilégio nosso, isso é dom que vem gratuito do Senhor. E eu gostaria de deixar uma palavra que está em Isaías 43:18, onde diz: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado, vejam que estou fazendo uma coisa nova. E esse Pentecoste nasceu no coração da Andréia e nós compramos, né, essa ideia, porque foi o próprio Senhor que colocou no nosso coração, porque a gente pensa em atingir muitas pessoas e através também de um pouco do nosso testemunho de vida e também o que a gente espera trazer para o nosso podcast. Testemunhos que edificam, discussões bíblicas, então você vai ter muito conhecimento assistindo os nossos episódios. Falando um pouco de mim, eu venho de um lar católico, eu era catequista e o Senhor me encontrou por volta dos 30 anos. E eu só lamento que foi tarde demais, porque eu poderia ter conhecido ele muito antes, porque quando ele entra ele faz tudo novo. E eu fui durante muitos anos frequentando igreja, mas apenas uma frequentadora, né? Eu demorei 6 anos para me batizar, porque para mim eu já era batizada pela Igreja Católica, então eu não aceitava um novo batismo. Isso é um tema que a gente vai falar também mais pra frente. Amém. E com relação a isso, hoje sou casada, glória a Deus, tenho 2 filhos que são uma bênção, servem na casa do Senhor, e a gente tem trabalhado para o reino. Vim para o Canadá em 2021, onde Deus tem me forjado, tem quebrado todo o meu orgulho, porque no Brasil a gente tinha, pela graça do Senhor, um padrão de vida muito bom, e aqui no Canadá a gente trabalhou com serviços entry-level, que são serviços, né, de início de carreira, trabalhos muito pesados, mas Deus tem um propósito em tudo isso, mostrando o que Ele espera de nós e nos alinhando. Então, quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Então, Deus nos alinha segundo a sua vontade. E eu acredito que eu estou vivendo esse processo de alinhamento com o céu. E é isso, a gente está muito feliz com esse começo. Tem muita história para contar, tem muito bate-papo na mesa para a gente poder transbordar na vida de outras pessoas, poder alcançar outras pessoas. Nosso podcast também vai ser, quando for em português, vai ter legenda em inglês e vice-versa, porque a gente pensa em alcançar não só os brasileiros pelo mundo, mas também os canadenses, os falantes de língua inglesa. E tem muita coisa por vir, fiquem conosco, que vai ser muito impactante. A gente está dando o nosso melhor para poder alcançar mais vidas para o reino de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu estava aqui prestando atenção no testemunho das duas antes de chegar no meu. E uma das coisas que me chamou a atenção no testemunho da Ilma, não sei se chamou de vocês, que ela disse que alguém inspirou ela a querer ser missionária. Então é muito forte quando você se torna a luz e sal, você inspira outros. Então ela foi inspirada por alguém.
Então, eu acho que isso é um dos papéis que me Fortíssimo. coloca no coração aqui, que vocês venham ser inspirados por nós também. Influenciados pela E venham verdade. inspirar pessoas Amém. através da sua vida Amém. também, amém? Para que elas possam chegar no propósito de vida com Deus, que é maior do entendimento dela. A palavra de Jeremias 29:11 diz que Deus não quer nos destruir, Ele quer nos prosperar e abençoar. Então, aumenta a bênção através das nossas vidas quando a gente decide olhar para Deus e confiar nele. Então, como testemunho de Estela, eu também, acho que todos nós que somos brasileiros começamos como católicos, né? Eu fui apresentada na igreja católica, eu fui batizada como criança. Quando eu cheguei na minha idade média, tipo 15, 16, meus pais eram espíritas, né? Se tornaram espírita kardecista, eu também fui espírita por muitos anos. E mais uma das coisas que eu me lembro, eu tinha muita palpitação no meu coração, também, muita palpitação, e eu Isso. achava que eu precisava toda semana estar ali para poder limpar, e aquilo me melhorava, mas era um ciclo que não parava. Piorava, melhorava. Então piorava. e quando eu me relacionava com pessoas, porque entre parentes, pela Bíblia, eu era do mundo, eu ia para carnaval, eu ia para festa, né? Então eu tinha essa vida onde dá legalidade, né, bebida, tudo, as influências do maligno vir e atacar a gente é inocente, não entende isso do mundo espiritual ainda. Mas um dia, uma senhora que morava com a gente, trabalhava lá em casa, ela me falou da Igreja Universal que tinha aberto na nossa cidade, Salvador, Bahia. Era um templo enorme, e eu fui ali com ela. E ali eu me converti, eu tinha 24 anos, ali eu fui batizada, convertida, comecei a andar nos caminhos do Senhor, né? E ali foi interessante que eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou largar do mundo, não vou ficar mais com ninguém, eu vou ficar 6 meses sem me relacionar com nenhum homem, porque eu quero que o Senhor me dê o meu marido, né? E ainda falei, eu quero morar no exterior, porque é um desejo do que tem sempre no meu coração. E depois certinho de 6 meses, eu conheci o meu marido na internet, Ian, a bênção de Deus para minha vida. E ele veio para o Brasil me conhecer, e eu vim para o Canadá conhecer a família dele e nunca mais fui embora. Eu vim para passar 2 meses e estou aqui há 20 anos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Começamos uma família linda, 3 filhos maravilhosos, Lucas, Hannah e Ifen. E nessa caminhada também trouxe minha família, aí já é o testemunho dele, do meu irmão. E infelizmente, em 2020, infelizmente e felizmente também, viu gente, porque tem vales que é para se aproximar de Deus. Eu passei por um câncer, linfoma, estágio 4, e ali eu tive o maior encontro com Cristo, que me traz para o lugar que eu estou hoje. E isso a gente pode falar depois, para poder resumir aqui. E foi de lá que nasceu a semente ministerial no meu coração. Eu abri mão de tudo, de todas as coisas, para viver com Cristo no vale. Isaías 41:10 era o meu versículo. Não temas, eu sou contigo, não se admire, eu sou teu Deus. Eu te pego pela mão direita e lhe ajudo. E ali eu confiei na palavra, porque a palavra é verídica e se cumpre. E estou aqui hoje, curada, 5 anos já, 6, né? E podendo estar presente aqui, vivendo com vocês esse podcast. E para eu concluir, como eu disse em Efésios 2:10, eu vou ler rapidinho, que é o propósito aqui da gente, que vai dizer assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nelas. Amém? Glória a Deus. E agora, Amém. Adriano. Oi, gente, meus amados, ovelhinha de Jesus. Meu nome é Adriano Florencio, eu vim para o Canadá convidado por minha irmã Andréia. E nesse tempo de vir trabalhar aqui no Canadá, eu me lembro que eu estava no meu quarto muito triste e depressivo, né? Eu vivia no carnaval, cantando, fui espírita, já fui em tantos lugares. E eu me lembro que eu estava muito triste, um fogo desce no meu quarto, eu tinha orado 4 meses de joelho no chão para conhecer Deus. E botei a música Fernanda Brum do Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, peça a Deus tudo aquilo que eu não consigo. E naquele dia bate um fogo, eu desmaio, eu vejo Jesus. Ele falou, você não estuda a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu morro aqui se o Senhor não me salvar. Ele olhou para mim e disse, Ezequiel. E aí eu abri o olho e a voz dizia, Ezequiel, Ezequiel. Eu desci, falei, meu pai, eu vi Jesus. Eu bati na igreja batista.
e o pastor me sentou e falou João 10 para mim. Eu comecei com o André, minha irmã, estudo bíblico toda segunda na Igreja Batista, e no domingo que eu sentei, um quadro é cortado no meu lado direito, só podia cortar com a serra elétrica. Eu falei, é um sinal. Eu fui para frente, pastor, pastora, ore por mim. Naquele momento que eu gritei, Ezequiel, João 10, uma mão saiu do corpo do pastor, jogou água pura no meu coração. Falei, limpou, e o Espírito Santo entrou em mim, minha mão levantou na frente da igreja e falou, Lord God, Senhor Deus, eis-me aqui. E ali eu fui para o meu batismo. E a palavra de Ezequiel diz, eu limparei seu coração, botarei meu Espírito Santo, a minha lei, eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo. Então, quando eu andava no mundo dizendo que era de Deus, eu não era de Deus, né? Hoje eu sou de Deus, sou pecador, mas convertido a Cristo. O mundo já não me compra. E nesse caminhar, Deus me deu amigos, como Estela, Ilma, e que está com a gente desde o começo, que a gente abriu o grupo aqui, Andréa com Estela e Ilma, abriu o grupo das mulheres. Eu abri o Prayer com Andréa, Estela e Ilma. Então a gente ora as pessoas, a gente leva para o batismo, a gente pula, a gente grita, a gente já tem tanta luta contra o demônio. É gente caindo, gente vomitando, é possesso. A gente é Pentecoste! E a gente recebe pedrada, né? A gente recebe muita pedrada. Eu não quero isso, eu não fico com eles, eu não quero, porque a gente vai contra realmente o mal. Porque Jesus veio para libertar, curar e salvar e botar o teu nome no livro da vida. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Então Deus! isso é só o começo. Eu só quero ler aqui rapidinho para vocês a missão do Filho. Qual é a missão de Cristo para a sua vida? Olha aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênio para quem todo crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você está se sentindo um pecador que bebe, que está na farra, que Deus vai se zangar com você, venha para Deus do jeito que você está, que Ele vai lhe limpar, vai lhe curar, vai lhe santificar e dar o nome no livro da vida. Amém? Amém. Estela quer botar um louvor, uma palavra para a gente? E só para concluir o que o Adriano disse, quando ele falou que ele não conhecia Deus, nós todos somos criaturas, mas ele não tinha relacionamento, né? Deus estava ali, Jesus disse que ele nos encontra antes da gente encontrar ele. Desde o né? bem da minha mãe. Então, a gente já tem ali um propósito, todos nós, né? Mas aquele que torna o coração para Cristo, ele começa dali adiante a ter um relacionamento com o Criador, né? Então imagina que está aqui o Criador, as criaturas, e quando a gente olha para ele, a gente se relaciona com ele. E aí começa essa caminhada de relacionamento, que a gente passa a ser filho. E o filho ama mais, se arrepende mais e tem mais sede da palavra, mais sede de andar com ele. E aí que começa esse processo. Mas ele diz, venham como vocês estão, não é verdade, gente? Então, cada um aqui, olha, Ilma foi de uma maneira, Estela de outra, eu de outra, Adriano de outra. Eu estava tomando banho. E a palavra diz que o Espírito Santo é que convence todos nós. Eu estava tomando banho, eu caí no banheiro chorando, me sentindo um nojo do que eu fazia. E ali começou a minha conversão. Eu chorava dentro do banho. Sou um nojo, porque eu estou na farra, estou bebendo, estou com mulher. Eu caí chorando. E ali começa a minha caminhada para Cristo, que André me levou para a igreja, né? Universal, foi a primeira igreja. Levou a família É o toda. convencimento do arrependimento, Sim. né? Só os próprios Senhor que faz isso conosco. E na igreja eu fui liberta, né? Eu me lembro que 2 pastores oraram sobre mim e eu fui liberta. O pastor quase cai do altar. Né, de um espírito. Então, ali começou a minha libertação. E hoje, imagine quantos anos, gente. Eu tô com 49, 25 anos depois. Eu estou vivendo o propósito que Deus já tinha para mim, vendo da minha mãe. Porque é um processo de libertação. Não esperem ser libertos da noite pro dia, porque para muita gente... Demora. Aqui, ó, a pergunta para Ilma, para Estela, Para mim. para Adriana, o que acontece com as pessoas? Elas vão... É como se fosse aquela palavra que planta, mas não gera. Como é? Porque elas vão empolgadas, vocês vão ouvir. Coração, mas no que a Bíblia caminho, o que diz. acontece, Estela? É. Desmotiva. Cria. Eu acho que a gente vem, quando a gente chega no Senhor, a gente vem como se fosse um lençol todo sujo, né? Que você precisa lavar e ainda vai ter as manchinhas e vai ter que lavar de novo e lavar de novo. E pode ser que no processo suje novamente e você vai ter que lavar de novo. Então, o processo de libertação é um processo contínuo. Muita gente se engana, fala assim, aceitei Jesus, pronto. E não muda as práticas. Se não houver transformação de vida, não existe salvação genuína, porque você tem que transformar-se. Primeira coisa, se arrepender dos seus pecados e buscar a libertação, que é dia após dia,
tentar se melhorar, é um processo de santificação. Você tentar cada dia mais ser parecido com Jesus Cristo. Exato. Então, quando a gente tá nesse processo, é se limpar todo dia. Então, é um pouquinho... Quanto mais você busca, mais o Senhor vai te entregando. E como que busca? Através da leitura da palavra, que isso daqui é alimento para a nossa alma, e através da oração e jejum. Então, esse é o segredo, é a chave de estar mais próximo do Senhor, de estar mais santificado, mais santo. Ele nos chama para ser santos. Ô Ilma, e por que você acha, senhora, que muita gente no caminho existe? Por a gente também já ser um grupo, né, que a gente trabalha muito com libertação. Você não crê que quando a gente se converte é a hora que o inimigo mais ataca? No começo da conversão? Já ouvi isso. Me converti, minha vida piorou. Por quê? Mas por que isso acontece, forte. Ilma? Porque Conta aí, Ilma. antes Olha a pra gente estava no câmera, pecado. olha pras ovelhinhas. Antes a gente estava agradando o inimigo. Então ele tá quietinho, né? Tá ótimo. Mas quando a gente desagrada, o que é que acontece? Fala aí. Bom, tem o seguinte, quando você está no mundo, Satanás não se incomoda com você porque você está servindo ele, está fazendo Exatamente. o que ele quer. Mas quando você começa a servir a Deus, aí começa uma nova história. E aí ele fica incomodado, porque ele é inimigo de Deus. Então ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho de Deus, para trazer Olha aí, essa chave que Ilma tá lhe dando. você de novo para o pecado. É. Então, aquele que não está orando, que está quietinho no canto dele, ele não se incomoda, já é dele. Então o diabo tá Mas roubando a tua fé, aquele irmão. que está servindo a Deus, que está agradando o coração de Deus, incomoda. Sim. Então o diabo sempre vai atacar você que não está servindo a Deus. Então você precisa sempre estar de joelho, orando e se consagrando e santificando para que Satanás não tenha como entrar na sua Então vida. ele quer roubar o que está dentro de você, que é Jesus. Não deixe roubar a tua fé, a tua família, roubar tudo que Deus tem planejado para lhe dar nas tuas mãos. Amém? E o que é que a palavra diz que Jesus fala para nós? Vocês serão o quê? Odiados por minha causa. Então, quando a gente decide seguir Jesus, o que é o primeiro que nos odeia? O inimigo. Então, mas o diabo se E levanta muitas para vezes cair. vai usar pessoas próximas, né? Que vão nos afetar. Forte, pega essa chave aí, olha. Dentro da nossa própria família. Câmera, dos dá um zoom, amigos, Estrela. Dá um zoom, porque isso é importante. Olha as Pois é, pedradas Os vindo. amigos, aquelas pessoas que você mais ama, Ama. são as primeiras que vão te acusar e vão te oprimir. Isso. Mas a palavra diz que aquele que recebeu a palavra e ela deu fruto, eles vivem o que? A prosperidade e bênção do Senhor. Perfeito. E Deus começa a mostrar coisas grandes e maravilhosas que nós ainda não sabemos, porque Ele só nos revela na palavra, gente, o que Ele quer que a gente saiba. Por isso que a gente não sabe do futuro, mas o futuro está na mão dele. E Ele tem coisas grandes para cada um de nós aqui, né? Então eu Glória tenho a uma Deus. fé muito grande que a gente ainda vai ter nessa caminhada, Sim. começando esse podcast, e tendo assunto para falar, porque vamos ter muitos testemunhos que ainda vai vir para nossa vida que nós nem sabemos, que ainda vamos estar sentados numa mesa dessa contando para vocês, porque eu creio nisso. E quero encorajar vocês também a abrir um podcast. Não precisa ser mestre, não precisa ser pastor. Sabe, Deus, quando foi na praia pegar os pescadores de almas, cada um, os 12, cada um era diferente um do outro, mas eram pessoas simples. E Deus uniu nós 4, Juliana está vindo 5, por ser pessoas simples, cada um com um dom, né, de Deus dado para a gente usar na terra. Então não cabe os seus talentos e guarde. Use seus talentos para salvar as almas para Jesus. Amém? Transforme suas mídias sociais em um púlpito. Isso. Transforme em um púlpito e fale sobre Jesus. Se você não usa a mídia social, não tem costume, fale pro seu vizinho, pro seu amigo, mas não se cale. Evangelize, porque esse foi acho que o principal chamado do Senhor para nós. É o ID, né? De fazer discípulos. E vou deixar, a gente vai fazer um grupo do WhatsApp, a gente já tem separado um novo, com telefone, porque você precisa de oração, você vai ligar pra gente. Nós vamos orar por você, interceder por sua vida. Amém. Você está destruído agora, dizendo acabou não. Nós vamos interceder pela sua alma, pela sua vida, para que Deus venha e mostre que Ele é Deus na sua vida e lhe restaure tudo que foi roubado pelo mal. Estela falou uma coisa importante, vamos falar sobre o batismo. Você é criatura ou você é filho de Deus? E como ser filho de Deus? Nascendo da água e do Espírito. Jesus e Nicodemos têm uma conversa, João 3. Então Estela, Ilma, André vai falar sobre isso no próximo capítulo. Você é criatura achando que é de Deus ou você é filho de Deus nascido da água e do Espírito? A chave é água e Espírito. Você tem que nascer aceitando Cristo.
tem que nascer para ser filho de Deus. Então venha assistir nosso próximo depois capítulo, o nascimento da água e do Espírito de Deus. O que é que vocês têm para falar? A gente vai ter muito assunto para falar. A gente vai falar sobre libertação, sobre testemunhos de vida. Vão ter muitos tópicos. E Estela vai contar quando eu brigo com o André, quando a gente começou, Estela no meio, não briguem, a gente não, eu profetizo. Eu falo, a Estela tá no meio, para, calma, não, Deus falou comigo. Vocês vão ver também isso. E olha, gente, real. A vida eu real. quero que olha, uma coisa que, por estar em ministério já há 4 anos, né, nós já estamos, né, Estela, aí, no Ministério da Mulher há 4 anos, então já tem 4 anos de ministério. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu já ouvi muitas mulheres chegar para mim e falar assim, eu fico desanimada porque eu olho você falando, ou uma das meninas trazendo, e eu não sou desse nível. Né? Vocês têm um nível. Gente, é o que a gente falou aqui, olha, a gente veio do mesmo lugar Bíblia. que todo mundo. A gente veio do a gente ainda é pecador, mas a gente veio do mundo, a gente veio da farra, a gente veio de coisas que nós não somos orgulhosos de dizer do que a gente já fez contra o Senhor nessa terra. Então, mas quando a gente buscou, quando a gente abriu o coração e quis de fato conhecer e ter uma intimidade com Cristo, o Espírito Santo foi nos transformando. Amém. A gente viveu essa metanoia. Amém. E vocês vão viver também, né? Mas é um processo dos 24 anos para os 49. Não é assim. Então, quando você vê um pastor, você vai na igreja, não é assim, eu nunca vou ser o que ele está dizendo, eu nunca vou ser... Gente, isso é mentira do inimigo, porque Deus te chama para ser coisas grandes. E não é você que vai ser, é Ele que te capacita. Nós não temos capacidade de nada aqui. É Ele que capacita cada um de nós para cada específica obra. Tem dias, olha, que eu tô com dor, eu tô triste, eu tô desanimado, e falo, Senhor, como é que eu vou hoje na casa dessa pessoa orar? E eu só tenho uma consciência, eu não tenho capacidade, mas o Senhor me capacita. E quando a gente dá o lugar a Ele, Sim. a obra é E extraordinária. um talento, um dom que Deus deu a uma Estela que é muito importante, isso é sério, gente, é muito importante, é o dom de levantar a sua fé. Quantos momentos eu já tive caído, minha irmã caída na fé, Estela liga, ou Ilma liga, e aí, vamos salvar a gente? Vamos fazer isso? É um dom. E sua chama é acesa novamente pela fé, que é o óleo do Espírito Santo. Então Deus dá dom a cada um. Um levanta fé, um profetiza, um prega, um ora. E a gente vai montando como é o corpo que você hoje pregou de Cristo. Um é a mão, um é o braço. Exato, mas nós somos o quê? Nós somos os tijolinhos. Eu sou um tijolo. Ele é um tijolo. Amém. Ela é um, mas juntos a gente forma Eu sou essa um casa tijolão. forte, né, que é Cristo, né? Essa igreja que é tão poderosa. É por isso que ele diz, quando 2 ou mais estão ligados na terra, estão ligados no céu. Então, a gente aqui hoje está ligado com o céu, com o reino. A gente montou um grupo de oração, que hoje somos nós 4 aqui, tem mais gente, mas tem Valéria, tem muita gente, Cláudia. Mas Estela conseguiu a casa pra gente, deu a fé pra gente começar, foi o alicerce que Cristo usou essa ovelhinha para puxar a gente para esse ministério de libertação, né? Então Estela é muito usada em uma para isso, para puxar as ovelhas para a salvação, para puxar em uma corta cabelo, de repente ela tá pregando para a salvação daquela alma. Fala aí. Eu tô aqui, eu tô no outro também, aqui. E sabe o que é interessante, Adriano, falando do grupo do Prayer, né? Que a gente tem um grupo forte de oração. Antes nós éramos um grupo de estudo bíblico. Nós tínhamos 30 membros. E ali se fez. Outro grupo surgiu na cidade, no mesmo bairro, e o grupo se desfez, né? E ficamos só 7. E eu me lembro que eu estava no hospital, esse é um testemunho. Minha mãe estava passando por uma doença, e eu ali dizendo assim, vamos fechar o grupo. Uhum. E Deus me falou assim, vocês não vão fechar o grupo, vocês vão mudar para Prayer Warriors, que é em inglês, né, em português, é intercessores de oração. Ali eu liguei para Adriana e falei, olha, chama aí os 7, vamos mudar o nome, vamos começar a orar. E ali começou o Ministério de Libertação, que não existia, antes era só a palavra, mas Deus disse, eu vou além, porque eu tenho que ensinar a vocês libertação, porque o mundo espiritual é real. Né? Efésios 6 é real. Que diz que a nossa luta não é contra nós aqui, é contra o inimigo. Então, se tem briga, a gente sabe que o Espírito Santo não está agradado. Então, a gente tem que se acertar, né? A gente tem que chamar ele. E começamos a ter o discernimento do Espírito.
né? Olha a paz que está aqui agora. Não dá nem vontade de acabar esse podcast, mesmo com comida, porque a presença de Deus é forte. Eu só queria ler um versículo que está em 2 Coríntios 5,17, que fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. É forte, viu? Olha isso. Então essa é a palavra de Deus, que quando você recebe Jesus, você passa a ser uma nova criatura. As coisas que você fazia no passado já foram Olha a esquecidas perfeição. Amém. por Deus, pelo Espírito Santo. A partir desse momento você começa a viver uma vida para Deus. E aí vai ser eu falo que costuma, uma aventura com o Espírito Santo, que é o melhor que a gente pode ter. Quer ver um tópico que a gente podia falar para as ovelhinhas, Estela, André, Ilma, sobre os talentos? Como a gente descobre a nossa vocação para servir a Deus? Né? Qual é meu chamado para eu servir a Deus? Eu quero saber como eu vou saber. É uma coisa boa para a gente ensinar. A gente vai ter muito assunto para Esse é por forte. aí. A gente ainda está vendo como vai ser, se vai ser semanal, quinzenal, mensal, mas fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa boa pela frente. E a gente convida Amém. vocês, né, no amor, para vocês fazerem o subscribe na nossa página, porque a gente vai estar postando não somente os vídeos, né, mas Estela, ela sempre posta na página dela, pessoal, pequenos vídeos diários, eu também posto na minha, então a gente vai estar postando individuais, palavras que edificam, e você sempre recebendo algo de Deus para sua vida, através da nossa vida. E também a gente encoraja, né? Se vocês quiserem, por exemplo, você tem uma curiosidade porque você não entende muito sobre eu estava conversando com a moça e falando sobre a passagem das 10 virgens. Ela disse, mas eu não consigo entender essa passagem. Então você coloca, porque a gente vai estar feliz em trazer algo que você possa estar aprendendo Amém. com a gente, né? Passagens que você não entende, ou questionamento. Mas eu encorajo vocês a entenderem que todos nós começamos do zero. Estamos hoje ainda subindo devagarzinho a escada que chega lá na nossa reta final, que é a vida eterna com Cristo. E eu convido vocês que ainda não conhecem Cristo, que está ouvindo aqui hoje, Amém. se você quiser, olha, tomar essa iniciativa com a gente. Toma logo. Vamos fazer ovelhas. uma oração para fechar, te convidando. Sim. Jesus lhe ama, né? Venha como você está, diz a palavra, né? Como você ouviu nosso testemunho, de humilde, porque falar que eu era do mundo, muita gente vai ter dificuldade de acreditar, porque hoje eu sou tão chata para as coisas do mundo, que olha e fala, não consigo acreditar que você era essa Andréa do Carnaval da Bahia. Então, o que eu quero dizer é que todos nós, e abre o teu coração. Ele diz que ele bate a porta, né? Jesus, ele tá knock, 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 ele tá batendo, mas ele não invade. Eu acho lindo. Convide ele para o seu coração. Eu acho lindo como Jesus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de decisão, ele não nos força em nada. E aquele que abre a porta para deixar ele entrar, para cear com ele, uma pergunta que eu fazia para mim naquela época olha, ele me fala do céu, de viver na glória. Se ele não existe, se toda essa palavra, nada disso faz sentido no final, o que é que eu perdi? Nada, eu aceitei ele, eu segui, e não, era uma mentira, não mudou, eu fui para onde eu iria. Mas se for verdade, Ganhamos tudo, hein? E é verdade. eu ganho tudo com isso. Então a vida é uma escolha, amar é uma escolha, né? Você escolhe amar o teu amigo, você escolhe amar o teu parceiro todos os dias com os defeitos. E amar Jesus é uma escolha, porque o mundo, ele é difícil, né? A vida não é fácil, nós temos dores e aflições, nós passamos por luto, por doenças, por perdas, por dificuldade financeira, por tantas tribulações, que é difícil amar, mas amar é uma escolha. Então eu escolhi amar Jesus, Estela, Ilma, Adriano. Então você hoje, onde você está, se você decide escolher amar ele, decide abrir a porta, então ora com a gente, né? Eu vou puxar aqui uma oração. A palavra diz que todo aquele que confessar que Jesus é o Salvador, crê no teu coração e for batizado será salvo. Então se hoje você crê que existe um Deus
que amou tanto o mundo, que deu seu único filho para que você não pereça. E ele veio como homem, ele passou pelas dificuldades aqui. Jesus, ele andou em deserto, ele enfrentou Satanás como a gente enfrenta quando ele estava com fome. Ele morreu numa cruz, ele enfrentou dores físicas e ele carregou todo o nosso pecado, Amém. todas as nossas dores. Imagina Amém. o peso que ele não sentiu naquela cruz, ao ponto dele dizer: Pai, Amém. porque o Senhor esqueceu de mim, tira esse cálice de mim. Então ele pediu, como a gente pede: Senhor, tira esse cálice de mim, essa dor, né? Então vamos orar. Senhor, obrigado por cada um aqui hoje, por cada um que está assistindo esta live. Glórias a Deus. E hoje, Senhor, aquele que abriu o coração e disse: eu quero conhecer esse Jesus que mudou a história e a vida dessas 4 pessoas que estão falando aqui comigo hoje. E eu quero também viver essa mudança na minha, eu quero experimentar dessa paz, dessa transformação, dessa segurança, desse porto seguro, porque hoje eu não me sinto seguro nesse lugar que eu tô. É aquela coisa, melhora, depois piora. E eu creio, Jesus, eu escolho crer que você é Deus vivo na terra, que morreu por mim e no 3º dia ressuscitou para que eu pudesse hoje deixar de ser criatura e passar a ser filho adotado e morar na glória do meu Pai por Amém, toda a Jesus. eternidade. Amém. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, para que ela possa viver na tua glória para todos sempre. Amém. E se você estava afastado e hoje quer voltar para os caminhos, aquele filho pródigo que se afastou, que foi para o mundo e achou que não tem mais jeito, que o inimigo vai dizer: você não tem mais jeito, olha na sarjeta que você tá. Mas eu estou aqui para te dizer que se ainda tem vida, ainda há esperança. Amém. Né? Deus diz: olha, até o último, o ladrão que morreu na cruz e disse: eu creio. E ele disse: E estará tu é o comigo. Filho de Deus. Você estará comigo hoje no paraíso. Então você ainda está aqui vendo e diz: Senhor, me tira dessa lama, eu quero de novo andar contigo. Então, Senhor, eu oro para que os pecados dessa pessoa sejam perdoados e ela possa voltar aos teus caminhos. Espírito Santo, toma o teu lugar na vida dela, reescreve o nome dela no livro da vida, pega ela pela tua mão direita e ajuda ela para que ela possa chegar na reta final, na glória, e que toda mentira do inimigo dizendo que você não tem mais jeito seja repreendida em nome de Jesus, e que você venha dar testemunho no nosso canal, porque Deus mudou a sua história, como tem a mudar de muitos, e mudou a nossa. Então, em nome do Senhor Jesus, a gente ora e a gente crê na vitória para a nossa vida e para a de vocês. Fiquem com Deus. Próximo capítulo: nascimento da água do Espírito, seu batismo do Espírito Santo. Foge não. Até vem a pra cá. próxima, hein? Jesus te Até a próxima. ama. Jesus te ama. E nós Receba aí. também. Amém.